Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, estamos aqui no match entre Magnus Carlsen e Viswanathan Anand no ano de 2014, né? O então campeão mundial Magnus Carlsen sendo desafiado aí pelo título mundial pelo Viswanathan Anand. O Anand ganhou o torneio de candidatos de 2014 e com isso ganhou o direito de duelar aí contra o Magnus Carlsen valendo o título de campeão mundial. Título que no ano anterior era de Anand e foi tirado aí por Magnus Carlsen. Eu mostrei na nossa playlist a segunda rodada, vitória do Magnus Carlsen. A primeira terminou no empate, segunda rodada, vitória de Magnus Carlsen, terceira rodada, vitória de Viswanathan Anand, a reação, quarta e quinta rodadas terminaram no empate. Eu mostrei aqui a sexta rodada, a vitória de Magnus Carlsen ganhou então a dianteira, e da sexta rodada em diante nós tivemos empates até a 10ª rodada. Agora a gente vai ver a 11ª rodada, tá pesando aqui já, a gente tem um total de 12, e o Anand tem praticamente a obrigação de vencer aí nessa partida. Vamos dar uma olhada como é que ela segue. Antes eu só queria comentar da 8ª rodada, aconteceu uma coisa polêmica na 8ª rodada do match. O Magnus Carlsen praticamente dormiu durante a partida. Depois eu vou comentar o que ele... Depois ele deu uma entrevista e falou sobre isso. Deixa eu mostrar para vocês algumas cenas aqui, ó. Vamos colocar aqui para vocês verem que coisa, que situação, ó. Deixa eu colocar aqui um vídeo. Esse vídeo aqui é bom. Esse aqui mostra as várias cenas aonde o... Olha só, gente. Deixa eu tirar o som aqui. O Magnus Carlsen aí, nada bem, né, pessoal? Olha só essa 8ª rodada. Ele tá praticamente dormindo aí no meio do tabuleiro. Muita gente criticou o Magnus Carlsen por isso, falou que foi um desaforo, né, um desrespeito com o Anand. Pode até parecer mesmo, né, quando a gente não sabe o que está acontecendo, mas depois então, em entrevista aí, o Magnus Carlsen comentou que teve um dia muito ruim, ele estava realmente passando mal, acordou mal. Não deve ser fácil o estresse, né, de defender aí o título de campeão. Olha aí a cara do Anand olhando, não está entendendo muito bem o que está acontecendo, né, ele olha para lá, o Magnus Carlsen está praticamente pedindo socorro aí, né. Então, bastante curioso, mas acabou ficando um meme aí, né? A turma fala que o Magnus Carlsen dormiu na partida e tal, mas o Magnus Carlsen defende essa história dizendo que ele realmente passou muito mal, tomou remédios e que depois de um certo momento da partida os remédios começaram a fazer efeito e ele melhorou. Então essa é a explicação do Magnus Carlsen. Agora, teria sido também uma provocação, teria sido um golpe psicológico contra o Anand. O Anand tem mostrado que realmente, né, um controle emocional difícil nas partidas, muitas vezes ele acaba ali tendo esse problema, né, de não encontrar os melhores lances, um blunder ou outro, lances que não são muito típicos do Anand têm acontecido nesses matches, nos duelos contra o Magnus Carlsen, né? Será que o Magnus Carlsen está tirando proveito disso e tirando ele de uma zona de conforto, ou não, ou realmente ele estava apenas passando mal, né? Vamos acreditar nele, né? Vamos acreditar no que ele falou ali, que ele realmente não teve um bom dia, não teve uma boa noite de sono e estava realmente... Acho que ele não queria estar lá jogando, mas não tem como, né? Tem que comparecer e tem que jogar. Vamos dar uma olhada nessa 11ª rodada então. Magnus Carlsen de brancas, jogando aqui contra o Anand, e o Carlsen abre com E4, o peão do rei, E5, a abertura dupla aí do peão do rei. Cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, Magnus Carlsen abre aí, né, com a abertura Ruy Lopes, bispo B5. E o Anand responde com cavalo F6, a defesa Berlim. Então na moda hoje em dia também, já sendo jogada aí em altíssimo nível em 2014. Roque aqui pelo Magnus Carlsen, cavalo toma em E4. Finalmente vemos essa variante. As partidas anteriores do match, quando o jogador de negras tinha jogado a Berlim, tanto o Magnus Carlsen quanto o Anand responderam contra a defesa Berlim da abertura Ruy Lopes com D3. Mas nessa partida aqui o Magnus Carlsen deu roque. Vamos olhar como que continua aqui depois de cavalo, toma E4, ganhando um peão. D4 aqui pelo Magnus Carlsen, com ideias de abrir aqui a coluna E e começar a ganhar uma velocidade maior de desenvolvimento, começar a criar problemas aí para as negras. A partida seguiu com cavalo D6, atacando agora o bispo. Bispo toma C6, D toma C6 e D toma E5, o cavalo está atacado. O cavalo vem para F5, dama toma D8, rei toma D8. A gente comentou, eu comentei em 2 dos vídeos anteriores sobre essa abertura, né? Eu fiz a análise aqui e aqui eu comento que as brancas podem continuar
ou com cavalo C3 ou H3, e as pretas muitas vezes vão jogar rei E8 e H5. Vamos ver como é que segue nessa partida aqui. H3 foi jogado aqui pelo Magnus Carlsen, bispo D7 aqui pelo Anand, cavalo C3 e agora H6 e não H5. A partida seguiu aqui com B3 para poder desenvolver o bispo de casas escuras, rei C8. O Anand vai para essa ideia, então, um pouco mais quieta, de vir para o rei aqui para C8, ao invés de ir lá para E8. Também existe, já vi muita gente jogando dessa forma, a nível de grande mestre. A partida segue com bispo B2, C5 aqui pelo Anand. É sempre uma manobra importante nessa variante aí da Ruy Lopes, né? Começar a abrir alguns espaços aí para o rei e tudo mais. Torre de A em D1, B6, torre de F aqui em E1 e agora bispo E6, colocando o bispo em proteção para poder jogar um lance como rei B7, por exemplo. Era o rei que estava defendendo o bispo, agora o rei não tem mais que se preocupar com isso. A partida segue aqui com cavalo D5, G5, C4 aqui pelo Magnus Carlsen e agora rei B7. Finalmente o Anand consegue tirar o seu rei aí para a casa de B7, a torre vai poder jogar, precisa resolver o problema ainda desse bispo de casas escuras. A partida segue agora com rei H2, A5 pelo Anand, A4 Magnus Carlsen, cavalo aqui em E7. A partida seguiu com G4 e agora cavalo G6. O Anand conseguiu manobrar esse cavalo de forma que aqui em G6 ele tem uma boa casa. Pode vir para F4 no futuro, tá fazendo pressão aqui em E5. Tá bastante interessante aqui a abertura, os dois estão jogando muito bem essa partida. O Magnus Carlsen segue aqui com rei G3, bispo E7 pelo Anand, não se preocupando com o lance cavalo toma aqui, por exemplo, o cavalo toma aqui em E7. Não tem nenhum problema para as pretas aqui depois de cavalo toma E7. Teria uma posição equilibrada, apesar do Anand não ter mais aí o par de bispos, mas está bem equilibrado aqui na posição. Por isso que depois de bispo E7 o Magnus Carlsen não é tão vantajoso assim capturar. Ele segue simplesmente aqui com cavalo D2 e agora a torre de H aqui em D8 pelo Anand. Ambos os jogadores vão melhorando a posição das suas peças. O Magnus Carlsen segue agora com cavalo aqui em E4, bispo em F8, cavalo de E aqui em F6. A posição parece intimidadora, parece que as brancas estão ganhando território, avançando, mas na verdade não existe nenhum ataque, assim, nenhum problema na posição aqui do Anand. O Anand segue agora com B5 e esse lance é muito interessante, porque a princípio existem dois peões aqui protegendo, mas na verdade o peão de C4 ele não pode ser desviado porque ele é uma defesa aqui importante de D5. D5 está atacado aqui duas vezes, né? Então, por exemplo, C toma aqui em B5, C6 seria um lance muito bom aqui para as negras, porque esse cavalo de F6 ainda está defendendo, mas aqui cutucando o cavalo, né? E se o peão tomasse aqui em C6, rei toma em C6, as pretas têm uma posição muito boa. Agora esse cavalo está atacado 3 vezes, ele teria que sair daí, cavalo E3, por exemplo, e aí cairia aqui em B3. As pretas têm um contra-jogo muito interessante. Por isso que depois de B5, então, o Magnus Carlsen não captura. Se tivesse capturado com o peão de A, o Anand também não foi assim que seguiu. O Anand teria uma continuação também muito interessante aqui com A4, buscando o contra-jogo na ala da dama. Depois de B toma, torre toma, as pretas também têm um excelente contra-ataque, jogam muito bem numa posição como essa. Então o Magnus Carlsen não permite nenhum nem outro e segue aqui simplesmente com o bispo em C3. Agora B toma em A4 pelo Anand, B toma 4, rei aqui em C6, botando mais pressão aqui em D5, tirando o rei da coluna aberta. A partida segue com rei F3, torre de D aqui em B8, rei E4. Olha o rei do Magnus Carlsen aí no centro. O rei... Não é a primeira nem a última vez, a gente viu isso muito. A gente vai chegar lá ainda na nossa playlist. No match de 2018 contra o Caruana, o Carlsen também fez isso, de ir passeando com o rei. A gente vê muito o Ivanchuk fazendo isso. E o Carlsen também sabe usar muito bem o rei dele. Olha onde está esse rei aí no meio da partida, aí em E4, adicionando uma defesa aí em D5. A partida segue com torre B4. O Anand vai para esse sacrifício de qualidade posicional na tentativa de criar um peão passado. E vamos ver se isso vai funcionar, né? Porque aqui está entregando material para tentar criar complicações. Aí um peão passado é bastante poderoso quando ele vai avançando e tudo. Vamos ver se vai dar certo. Bispo toma B4, C toma aqui em B4, cavalo H5,
foi jogado aqui pelo Magnus Carlsen. Rei B7, F4. O Carlsen vai buscando um contrajogo na ala do rei. A grande ameaça aqui já F5 e também, quem sabe, criar um peão passado. G também F4, cavalo de H também F4, cavalo também F4, cavalo também F4. E agora tá caindo aqui em C4. Bispo toma em C4 pelo Anand. Puxa, legal, o Anand conseguiu mais um peão, tem um peão passado, a posição dele parece boa. Só que o Carlsen tem um rei aqui muito bem colocado. A torre agora na sétima, torre em D7 foi jogado. E vamos ver como é que segue aqui a partida. Torre A6 pelo Anand, cavalo entrando aqui em D5, botando pressão. Aqui em C7, torre C6 defendendo. E agora a torre toma em F7, ganhando mais um peão e atacando aqui o bispo de F8. Bispo C5 foi jogado, colocando o bispo em segurança. E agora a torre toma C7. Esse lance é fantástico. Magnus Carlsen devolve aí qualidade, vai para uma sequência tática brilhante aqui. Depois de torre toma C7, rei toma C7. Qual que é a ideia aqui, né? Se o Anand capturasse, agora aqui em C7, viria a torre C1, olha só, fazendo um ataque triplo aí, né? Colocando uma cravada nesses bispos, não dá para salvar todo mundo aí. Então, muito interessante essa sequência do Magnus Carlsen, aqui com torre toma C7, esse lance aqui. Opa, vou voltar na posição aqui, ó, torre toma C7, legal, né? Aproveitando essa configuração aí dos bispos. Depois de torre toma C7, torre toma C7, cavalo toma C7, a partida seguiu com rei C6, não tomando o cavalo, então preservando aí o par de bispos. Cavalo B5, colocando o cavalo em segurança. Bispo toma B5, A toma B5 e rei toma B5. A gente tem uma posição bem interessante aqui no tabuleiro. O Anand tá com um material a menos, uma torre aí por um bispo, né? Uma troca a menos, mas tá com dois peões passados e conectados nas colunas A e B. Vamos ver como é que segue aí a partida. E6 aqui pelo Magnus Carlsen, subindo com o seu peão passado. E toda vez que um peão passado avança, o tabuleiro treme. O Anand também treme, agora chacoalha aí o tabuleiro com o seu peão de B3. Olha que final emocionante. Rei D3 aqui pelo Magnus Carlsen, levando o rei para segurar aí o avanço desse peão. Bispo em E7 também bloqueando aí o peão do Magnus Carlsen. Agora H4. O Magnus Carlsen coloca aqui um peão suculento na cara do bispo, mas o bispo não pode capturar, senão o peão avança. E aí chacoalha tudo, né? Então depois de H4 também a grande ameaça é criar um segundo peão passado aqui com G5. A partida segue com A4. O Anand também aí avançando com seus peões passados e conectados. G5 pelo Magnus Carlsen, emocionante esse final. H toma G5, H toma G5. A3 aqui pelo Anand, mas depois de rei C3 aqui pelo Magnus Carlsen, o Anand abandonou. Rafael, o Anand abandonando uma posição emocionante com dois peões passados e conectados. O que está acontecendo aí? Bom, não dá mais aqui, o rei fez toda a diferença aqui, o rei do Magnus Carlsen, né? B2, não adianta jogar um lance como esse, as brancas vão avançando com seus peões também. E o que jogar aqui de pretas? Não tem mais, né? Não tem mais como segurar aí esses peões. Não dá para avançar, a torre está segurando, né? Se avançar com esse, o rei toma e tá tudo seguro, né? Não tem muito o que fazer realmente. Bispo cheque, também não adianta. Rei B3, ó, indo para cima desse peão, também não tem mais progresso aí para as negras. Então realmente por isso que abandonou aqui. Depois de rei C3, o rei parou esses peões. E os peões do Magnus Carlsen são imparáveis aqui nessa posição. Vamos seguir com essa sequência, ó, mais um pouquinho, só para ilustrar. Rei C6, ó. Vamos jogar aqui um rei B3, segurando aí os dois peões. E aí vamos tentar jogar um lance como... Vamos tentar encostar aqui, vai rei D6. Vem simplesmente G7, ó. Você não para mais esse peão, né? Se jogasse ao invés de rei aqui, jogasse, vai, bispo aqui em F6. Dá para jogar E7 diretamente, dá para fazer uma graça com rei A2 aqui, só perdendo mais um tempo. Mas vamos para o mais direto aqui, vamos com E7. E aí realmente não tem, né? Como é que as pretas vão fazer aqui para segurar? Esse peão vai ser promovido, né? E se o bispo toma, com ideia de desviar aqui a torre e promover, né? Aqui simplesmente G7 venceria a partida e não tomando o bispo, né? Aqui abriria o caminho para jogar em G7. Claro, aqui tem que tomar cuidado, né, pessoal? Se tomar aqui o bispo, as pretas aqui vencem com B1 formando dama, né? Então não poderia tomar, mas depois de G7 bispo toma, seguiria aqui com G7 e vitória para as brancas. As pretas não tem como progredir aí com os peões. Por isso que depois de rei C3,
o Anand aí abandonou a partida e o match se encerrou. Então na 11ª rodada não vai precisar entrar na última rodada, porque agora matematicamente é impossível do Anand pelo menos igualar aí o match. São 3 vitórias para o Magnus Carlsen, 1 vitória para o Anand, faltando uma rodada. Não tem como, então o match está encerrado. O Magnus Carlsen garante aí o seu título de campeão mundial, segura aí o seu título no ano de 2014. E a gente segue com a saga, com a playlist da saga dos campeões do mundo de Labordunea Magnus Carlsen, porque a gente ainda tem os matches do Mundial de 2016 contra o Karyakin e 2018 contra o Fabiano Caruana. Pessoal, muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!